Atos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Agora vamos ler João capítulo 14, por gentileza. Quem tiver aí a Bíblia, abra por gentileza no Evangelho de João capítulo 14. João 14, versículo de número 6. Diz assim um texto. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos falar mais uma vez, bem forte. Bom, se for possível, eu vou pedir agora, por alguns minutos, um pouquinho da sua atenção, que você possa evitar a conversa com o irmão que esteja ao seu lado, para que dessa forma possamos ouvir a palavra de Deus e que possamos, de fato, entendermos. Então, para isso é necessário a gente parar e focar somente na voz de Deus. Quantos vieram aqui nessa noite para ouvir Deus falar? Levante o braço e diga glória a Deus. Muito bem. Então, vamos lá rapidamente. Não perca a linha de raciocínio pela qual eu vou andar e que você possa me acompanhar para que possamos entender tudo aqui nessa noite. Então, vamos lá rapidamente. Atos capítulo 10 nos traz aí a informação acerca de um homem que se chama Cornélio. Ele era centurião, comandava cerca de 100 soldados. Ele era um homem poderoso, mandava e desmandava. Tinha posses. Posso dizer para vocês, ele tinha grana, tinha dinheiro, tinha poder. Mas a informação que a Bíblia nos dá acerca desse homem chamado Cornélio é incrível. É incrível mesmo, meus amados irmãos. Primeiro, a Bíblia Sagrada diz que além dele ser um centurião que comanda 100 soldados, diz a Bíblia que ele era um homem piedoso e temente a Deus com toda a casa dele. Olha só como a Bíblia Sagrada trata esse homem. Vamos lá rapidinho aqui. Diz que ele é piedoso e que ele é temente a Deus. Mas o incrível aqui é que a Bíblia não fala que era somente ele. A Bíblia Sagrada está dizendo que ele era piedoso e que ele era temente a Deus com toda a casa dele. Inclui aí a esposa, filhos e todos os empregados, todos que viviam debaixo do teto dele, temiam ao Deus Todo-Poderoso. São qualidades. E aí a gente puxa logo para cá. Tipo, você é um homem, você é uma mulher que é de fato piedoso ou piedosa? Você pratica de fato isso em sua vida? Uma outra coisa, você com toda a sua casa, incluindo sua esposa ou seu esposo, todos os seus filhos ou todos aqueles que estão debaixo do seu teto, todos eles são de fato tementes ao Deus Todo-Poderoso? Porque a informação que a Bíblia está dando aqui acerca de Cornélio
é que ele é tudo isso. Piedoso, temente a Deus com toda a sua casa. Uma outra coisa que a Bíblia Sagrada fala acerca desse homem é que a Bíblia diz que ele ajudava, né, todas as pessoas que tinham necessidades. Todas aquelas que passavam por apertos financeiros. Todas aquelas que estavam precisando de alguma coisa, a Bíblia Sagrada diz que Cornélio tinha o prazer, tinha uma maior vontade, um gosto de ajudar a todas essas pessoas. E aí a gente pergunta, será que é isso que eu e você temos feito nas últimas semanas, nos últimos meses, quando a igreja, a instituição, ela faz trabalho, faz um levantamento para se fazer campanha, para ajudar pessoas? Estamos sempre dispostos a ajudar nesse trabalho? Cornélio, ele fazia tudo isso. Ele era um homem piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, ele ajudava quem tinha necessidade. E outra coisa, a Bíblia Sagrada diz que esse homem, ele orava, aqui para mim, ele orava continuamente ao Senhor nosso Deus. Na sua casa, a oração é algo que é praticado todos os dias. Você, na sua casa, tem um horário fixo de você se reunir com tua família e aplicar a oração? Porque a Bíblia Sagrada diz isso de Cornélio. Piedoso, tá? Temente a Deus com toda a sua casa, ajuda quem tem necessidade e ora continuamente ao Deus Todo-Poderoso. Agora, tem um detalhe aqui. Cornélio não é crente. Ele não é crente. Porque tudo que a Bíblia Sagrada está falando acerca dele é tudo que precisa ter na vida dos evangélicos. Piedade, temor a Deus, ajudar quem tem necessidade e orar continuamente. A gente apresenta Cornélio e a gente logo vê, esse cara é crente. Esse cara é evangélico. Mas ele não era. Ele não era crente, ele não era evangélico. Tá? Agora, vamos lá. Depois que apresentei aqui para vocês Cornélio, já sabemos agora as qualidades da vida desse homem, acontece algo interessante com ele. De repente, Cornélio, em uma das suas orações, a Bíblia Sagrada diz que veio um anjo do céu e o visitou. Não, dá para você dar um glória a Deus melhor do que esse? Em uma das suas orações, de repente o anjo vem do céu e se apresenta ali para Cornélio. Aí eu fico assim, sempre me perguntando, quantos evangélicos, quantos crentes do dia de hoje passam por uma experiência como essa de Cornélio? Você que é cristão aí, de repente, há mais de um ano, 10, 20, 30, 40 anos, começou ontem. Você já passou por uma experiência como essa? De estar na sua casa fazendo a oração e, de repente, o anjo vem do céu para falar com você. Você já passou por uma experiência como essa? Cornélio passou. Volta a dizer, ele ainda não é crente. Mas ele está lá, em uma das suas orações, o anjo desce. Aí o anjo diz assim para ele, Cornélio, as tuas orações, as tuas esmolas, tudo que tu está fazendo, Deus tem olhado para tudo isso. E te digo mais, tudo isso subiu à memória do Deus Altíssimo. Ou seja, tudo que esse homem estava fazendo, estava tendo a aprovação do Deus Todo-Poderoso. E aí, evangelho é isso. É você ler, é absorver e aplicar. As minhas ações, as tuas ações, tuas atitudes, nossas atitudes, o que estamos fazendo ou deixando de fazer, será que Deus tem se agradado
está aprovando tudo o que nós estamos fazendo? Vamos logo pensar sobre isso. Vamos logo refletir sobre isso. Que Deus, quando Ele foca em mim, quando Deus foca em você, quando Deus foca na sua casa, na sua família, será que Ele tem aprovado tudo o que está acontecendo? Tudo o que estamos fazendo? Aí o anjo só veio para isso, dizer, ei, Cornélio, homem muito amado do Deus Altíssimo, tuas orações, tuas esmolas subiram à memória de Deus. Agora presta bastante atenção, Cornélio, no que eu vou te dizer. Tu precisa rapidamente mandar alguém até Jope. Procura um homem lá, que é conhecido como Pedro. Manda esse homem vir rapidamente aqui contigo. E ele vai te falar umas palavras, porque está te faltando uma coisa. Essa coisa aqui, eu vou falar só no final, tá? Tentando resumir toda a história aqui, Presta atenção aqui para mim, para você não perder a linha de raciocínio. Rapidamente o anjo saiu, Cornélio ficou assustado com aquilo, mas sem perder tempo. Diz a Bíblia Sagrada que ele chama dois soldados, tá? E um empregado de sua confiança. E ele diz, olha, vão até Jope, procura um homem chamado por Pedro lá, vocês vão falar para ele tudo isso aqui que me apareceu o anjo falou tudo isso aqui para mim, e esse homem precisa vir aqui na minha residência. Diz a Bíblia Sagrada que esses 3 homens rapidamente partiram para Jope. Agora olha aqui para mim, Esse é o primeiro cenário. Acontece o segundo cenário no livro de Atos, capítulo 10. Sabe qual é? É que Simão Pedro está numa residência e, de repente, ele decide fazer um momento de oração. A Bíblia Sagrada diz que Pedro está com fome. E quando ele está orando, presta atenção, quando ele está orando, a Bíblia Sagrada diz que veio do céu como se fosse um lençol, mas não era um lençol. Mas veio esse objeto e dentro dele continha todos os quadrúpedes, aves e répteis da terra. E de repente veio uma voz que dizia para Pedro, Pedro, tu estás com fome? E Pedro respondia, sim, Senhor. E aí a voz dizia assim para ele, pega qualquer um, mata e come. Nesse momento, Pedro rapidamente, ele diz, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa comum ou imunda. Isso mostra que Pedro era muito bem doutrinado. Olha aqui para mim, por gentileza. Presta atenção no que eu vou lhe falar aqui. Porque isso que eu vou dizer agora, possivelmente aqui em Óbidos não acontece. Não acontece, prefeito Ronilson, aqui em Óbidos, isso que eu vou falar aqui. Aqui em Óbidos, não. Não é possível. Sabe quando você para numa banca de tacacá? Até irmãos rindo. Aí você para, você pede o tacacá. Mas esqueceu de falar para a pessoa que está vendendo que não era para pôr o camarão. Entregou a cuia, você pega o palito, deu aquela mexida e os bichinhos boiaram. Aí você diz, não era para ter vindo o camarão. Mas já que está aqui em Óbidos isso não acontece. Que eu acredito que aqui em Óbidos é uma igreja firmada na doutrina bíblica. Ninguém deu um amém, eu estou errado então. A igreja de Óbidos é firmada na doutrina. Amém? Graças a Deus, eu sabia que Óbidos não é assim. Tá? Mas veja aqui a situação que eu quero colocar para vocês. É que naquele momento, a voz falou pela segunda vez, olha, ei Pedro, olha, aquilo que eu purifiquei, não considerem mais como comum ou imundo. Pega, mata e come. E aí Pedro, de novo, não vou comer. E isso aconteceu por 3 vezes. 3 vezes. De repente, aquela visão se desfez e Pedro ficou ali, em oração, buscando de Deus a verdadeira revelação do significado daquilo que ele tinha visto.
Enquanto ele está orando, de repente, bateram na porta. E aí, quando bateram na porta, o Espírito de Deus veio na vida de Pedro e disse assim, estão aí alguns homens, não manda ele ir embora. Escuta o que ele tem a falar, porque fui eu que os enviei aqui. Pedro rapidamente desceu, atendeu os homens, e aí os homens falaram tudo o que Cornélio havia dito. Olha, Cornélio, um santo homem de Deus, que tem bom testemunho de toda a nação judaica. Olha aqui para mim, irmãos. Isso aqui está na Bíblia, tá? Os homens dão esse testemunho de Cornélio, dizendo, olha, Cornélio, um santo homem de Deus, que tem bom testemunho de toda a nação judaica. Gente, isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Olha só, aplicando para as nossas vidas aqui, presta atenção. Eu e você, nós. Será que nós temos bom testemunho dos nossos vizinhos? Você, no teu colégio, na tua faculdade, você tem bom testemunho acerca dos teus colegas? Teus colegas olham realmente para você e eles dizem assim, verdadeiramente, esse aqui é um servo de Deus. Essa daqui é uma serva de Deus. Lá no local do teu trabalho, teus colegas de trabalho olham para você e dizem, olha, esse aqui é um santo homem de Deus. É assim que estão te vendo? É assim que estão enxergando você? É assim que estão enxergando a igreja de Óbidos? Porque os homens dão esse testemunho. Olha, Cornélio, um santo homem de Deus que tem bom testemunho, mas ele não vai dizer assim, de uma determinada cidade, de um determinado bairro. Não, ele fala de toda a nação judaica. Todos os judeus olhavam para Cornélio e eles diziam, verdadeiramente, esse é um santo homem de Deus. O testemunho que ele dá, a forma como ele pensa, a forma como ele age, é um verdadeiro homem de Deus. Eu não vou muito longe. Dentro da nossa casa, é assim que a nossa esposa, o teu esposo, os teus filhos veem você. Um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus. Precisamos nos questionar sobre isso. Pedro os recebera, ouviu tudo aquilo e no dia seguinte partiram para Cesareia, para a casa de Cornélio. Presta atenção aqui para mim. Rapidinho, A Bíblia Sagrada diz que quando Pedro está se aproximando da casa de Cornélio, a Bíblia Sagrada diz que Cornélio, ele reuniu toda a sua família, todos os seus parentes e todos os seus amigos. Olha a preocupação desse homem, porque o anjo apareceu para ele e disse, manda chamar Pedro, porque esse homem vai te falar palavras verdadeiras, palavras que você está precisando ouvir. Só que aqui naquele momento, ele não queria ouvir a palavra de Deus somente ele, somente para ele. A preocupação dele, ele começou a reunir toda a sua família, todos os seus parentes, todos os seus amigos. Só que dessa vez Cornélio não está convidando os caras para um churrasco. Ele não está convidando as pessoas para fazer uma comemoração. Ele está convidando as pessoas para ouvir aquilo que o homem de Deus iria proclamar na casa dele. Sem saber, meus amados irmãos, Pedro estava fazendo da casa dele um verdadeiro QG, uma base missionária. E o que é interessante é que ele faz isso com ânimo, com gosto, com prazer. E aí vem uma outra pergunta. É assim que nós estamos fazendo nas nossas bases missionárias? Nós estamos correndo atrás, sabe,
de parentes, de amigos, de vizinhos, para ouvir a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Olhe para mim. A ansiedade no coração de Cornélio era tanta, que diz a Bíblia Sagrada que ele estava na porta da casa dele quando ele avista os 2 soldados, o seu empregado de confiança, e aí está vindo Pedro com uma comitiva. O coração de Cornélio explode. Como ele não tem conhecimento bíblico, diz a Bíblia Sagrada que imediatamente ele corre na direção de Pedro. Diz a Bíblia Sagrada que quando ele chega próximo de Pedro, ele se ajoelha e passa a adorar Pedro. Porque ele não tem ali doutrina, ele não tem conhecimento acerca dessas coisas. A única coisa que está na mente dele, bom, é um representante de Deus, é um homem de Deus, então merece todo o respeito. É mais ou menos assim que você recebemos a visita do nosso pastor, né? Quando o pastor passa a mensagem, o pastor liga, olha, estou passando na sua casa para te visitar. Você fica alegre, feliz assim? Hã? Pense bastante nisso. Olha aqui, ó. São 2 coisas que eu vejo aqui. Rapidinho, ó. Primeiro, o respeito que Cornélio tem por Pedro, por ser um representante de Deus. Quando Pedro vê o comportamento de Cornélio, rapidamente ele diz assim, ó, levanta-te daí, porque eu também sou homem. Só existe um que merece ser adorado. E não é eu. Eu sou homem como você. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que Pedro, ele não quer receber aplausos. Ele é um líder da igreja que ele não quer receber aplausos. Ele não quer receber tapinha na costa. A única coisa que Pedro procura fazer é fazer todas as coisas para que o nome de Deus seja honrado e glorificado. Ah, meu Deus! Que o Senhor venha levantar muitos homens e mulheres no meio da tua igreja assim, que possam fazer o teu trabalho, não para querer rios, não para querer receber tapinhas na costa, mas que possam fazer tudo para que o teu nome seja honrado e glorificado. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Diz a Bíblia que Cornélio se levanta e convida Pedro a entrar em sua casa. Olha aqui para mim rapidinho. Diz a Bíblia Sagrada que quando Pedro vai entrando, ele pega um susto. Porque na casa de Cornélio, diz a Bíblia Sagrada que a casa dele está cheia de pessoas. Cheias de gente. Irmão, irmã. É assim que anda a sua base missionária que você dirige. Chega no sábado à tarde, a base está cheia de gente. É assim, irmãos? Quando Pedro vê aquelas pessoas, presta atenção aqui, ó. Aí ele passa a dizer o seguinte, olha, agora eu reconheço, porque vocês sabem que é proibido um judeu ajuntar-se ou mesmo se aproximar de gente que não seja da nossa nação. Cornélio não era judeu. Significa que os seus parentes, os seus amigos também não eram. Por isso que nesse momento, Pedro deixa claro, agora eu consigo entender a visão que Deus me deu. Deus não faz acepção de pessoas, como eu costumava fazer. Olha, irmão, era mais ou menos assim. Quem deveria pregar o santo evangelho naquele tempo eram os apóstolos, era Pedro.
Só que Pedro carregava dentro dele uma tradição, que como judeu ele pregava somente para quem era judeu. Para quem fosse gentil ele não pregava. Por isso que Deus teve que mostrar para ele aquela visão. Sabe? Está aí, ó, Pedro, pega, mata e come, mas não se tratava de alimento, se tratava de pessoas. Quando ele chega na casa de Cornélio, ele consegue agora entender, bom, Deus me demonstrou que eu não posso considerar nenhuma pessoa como comum ou imunda, porque quando ele não morreu somente pelos judeus, mas ele morreu por todas as pessoas. Aí ele consegue entender isso. Aí ele olha para Cornélio e ele diz, bom, Cornélio, aqui estou, por que mandaste me chamar? E a Cornélio vai explicar tudo para ele. Olha, eu estava orando, apareceu um anjo, o anjo disse que era para te buscar. E que tu tinhas palavras das verdades. A palavra verdadeira para falar para nós. Por isso estamos todos aqui, ansiosos para ouvir aquilo que tu tens a nos dizer. Sabe o que acontece? Naquele momento, o apóstolo Pedro, que entendeu o recado, começou a pregar o evangelho para toda a casa de Cornélio. Na metade do sermão acontece algo sobrenatural. Na metade do sermão que Pedro estava dando, a Bíblia Sagrada diz que o Espírito de Deus desceu sobre todas aquelas pessoas e todas elas ficaram revestidas do poder do Espírito Santo de Deus. Ou seja, houve salvação ali naquela casa. Olha aqui para mim, irmão, por gentileza. O que está escrito ali no cartaz? Eu vou falar 1, 2, 3 e já, e vocês lêem. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Jesus, a única porta de quê, irmãos? Jesus é a única porta de... Jesus é a única porta de... Olhe para mim. Cornélio. Rapidinho, para você entender. Cornélio. Piedoso. Temente a Deus com toda a sua casa. Ajudava quem tinha necessidade. Orava continuamente. Passa por uma experiência sobrenatural porque recebe a visita de um anjo. Aquilo que o anjo fala para ele, sem vacilar, ele faz com muita rapidez. Sem saber, ele está fazendo da casa dele um QG, uma base missionária. Ele se torna um missionário sem saber disso, porque procura parentes, amigos, vizinhos, colegas, para ouvir aquilo que Pedro ia pregar. Quando você olha para esse homem, você consegue entender. Ele, de fato, é um homem de Deus. É um homem de Deus. Mas lhe faltava uma coisa. Porque com todas essas qualidades, ele não podia ser salvo. Ele não podia ter vida eterna. Mas espera aí, pastor. São qualidades fortes, são qualidades bonitas, são qualidades que realmente devem ter na vida de um cristão. Só que lhe faltava uma coisa. Diz para mim o que faltava para Cornélio. Hã? Por onde que ele tinha que passar? Hã? Qual era a porta que ele deveria entrar? Hein? Irmãos, para quem quer ser salvo, para quem quer ter os seus pecados perdoados, para quem quer ter vida eterna, morar eternamente com o Senhor nosso Deus, não existe atalhos, não existe outros caminhos, não existe outras portas. Você pode ser até uma pessoa boa como Cornélio, você pode até fazer as tuas orações como Cornélio, sabe, você pode ter toda a pinta de um verdadeiro servo de Deus, mas se você
ainda não teve coragem, a ousadia para entrar nessa porta que se chama Jesus Cristo de Nazaré, você nunca vai obter a salvação na sua vida. Essas qualidades, elas são importantes depois que passamos pela porta de salvação que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Deus olhou para Cornélio e disse: olha, Cornélio, tudo que tu estás fazendo é lindo, é perfeito, eu estou aprovando, eu estou gostando, mas tudo isso que tu está fazendo será inútil se você não aceitar o meu filho como Senhor e Salvador da tua vida. É necessário que você tenha o conhecimento acerca da salvação. Por isso a preocupação de Deus manda chamar Pedro. Pedro veio, pregou o evangelho. Cornélio, que já estava com o coração dele completamente aquebrantado, na metade do sermão, com tudo aquilo que Pedro pregava, ele aceitou naquele momento. E ele disse: eu não vou deixar essa porta ficar fechada. Eu vou abrir e eu quero entrar. Eu quero Jesus como meu Senhor e o meu único Salvador. É isso que eu quero para a minha vida. Então, meu querido irmão, olha só, eu quero que você se levante agora, rapidinho, em nome de Jesus. Se coloque em pé agora. Se levante. Os músicos já podem me ajudar. Se levante, por gentileza. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos agora. Feche os teus olhos. Não deixe a conversa, não deixe o barulho ali da rua tirar a tua atenção disso. Quando o assunto é salvação, irmãos, não tem como pegar atalhos. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém pode ir a Deus se não for por mim, porque eu sou a verdadeira porta. Não tem atalhos. Olha, para você que foi convidado, está participando aqui dessa reunião nessa noite, pode ser que tu seja muito parecido com Cornélio. Um homem, uma mulher, sabe, piedoso, piedosa, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que não mata, não rouba, não está fazendo nenhum tipo de maldade para ninguém. Pode ser que passe pela tua mente que por conta dessas qualidades, isso é suficiente para que você seja salvo. E hoje foi mostrado aqui que não é dessa forma que a pessoa conquista a salvação e a vida eterna. Cornélio é um exemplo disso. Quem olhava para ele entendia, é um verdadeiro homem de Deus. Mas ele ainda não tinha a salvação na sua vida. Ele precisava entrar por aquela porta, chamada Jesus. É isso que Deus quer fazer com você aqui nessa noite. Ele quer que você tenha coragem, ousadia para entrar nessa porta e aceitar a Jesus como teu Senhor e o teu Salvador. Feche teus olhos. Olhos fechados. Eu tenho 2 convites para fazer aqui nessa noite. O primeiro que eu faço é perguntar se tem alguém aqui nessa noite que queira entrar por essa porta. A porta da salvação. Você que veio aqui nessa noite e compreendeu isso. Talvez passe na sua mente. Você não bebe, você não fuma, você não está roubando, você não está produzindo mal para ninguém. E de repente você acha que isso vai lhe proporcionar salvação. Eu te mostrei hoje a história desse homem chamado Cornélio. Um homem piedoso, temente a Deus com toda a família dele. Ajudava quem tinha necessidade. Orava continuamente a Deus. Mas lhe faltava uma coisa. Ele precisava entrar por essa porta.
ele precisava conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. Talvez você seja um Cornélio hoje aqui. Mas você precisa nesse momento se permitir deixar o Espírito de Deus guiar a tua mente. E dar força agora às tuas pernas para você vir até aqui à frente e declarar: olha, eu quero entrar nessa porta. Eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Pois eu acreditava que por eu ser uma pessoa boa, isso já me proporcionava salvação. Mas agora eu entendi que eu preciso entrar por essa porta. Já está chegando uma pessoa aqui. A igreja pode levantar o braço e glorificar a Deus. Está vindo mais uma pessoa. Amém, igreja? Cadê a igreja exaltando, adorando o nome do Senhor? Olha o que Deus está fazendo aqui nessa noite, irmãos. É salvando vidas, salvando almas. São pessoas que estão dizendo assim, ó: agora eu entendi, eu compreendi, eu quero entrar nessa porta. Eu quero aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Olha aí, ó, mais pessoas chegando. Cadê a igreja glorificando? É para a igreja agora glorificar, exaltar o nome de Deus, é levantar os dois braços, é abrir a boca, é glorificar, é aplaudir o nome de Jesus, porque o Espírito de Deus faz grandes obras aqui nessa noite. Tem mais alguém, tem mais alguma pessoa que quer entrar nessa porta hoje, que quer aceitar a Jesus como Senhor e seu Salvador? Se tiver mais alguém, movimente as tuas pernas e venha aqui à frente para receber esse momento de oração, de intercessão que nós iremos fazer agora aqui nesse momento. Eu quero convidar todos os presbíteros que estão presentes aqui nesse culto, que venham aqui comigo rapidamente em nome de Jesus. Todos os presbíteros. Uns aqui, outro aqui à minha esquerda. Eu vou fazer esse apelo mais uma vez. Tem mais alguém? Tem mais alguém para entrar nessa porta hoje? Tem? Se tiver, vem aqui, em nome de Jesus. Está vindo mais um. Cadê a igreja glorificando? Cadê a igreja exaltando o nome do Senhor? Olha só que maravilha. Muitos Cornélios que estão entrando pela porta da salvação. Louvado seja o nome de Deus. Nós vamos fazer esse momento agora de intercessão por todos que vieram aqui à frente. Quero que os presbíteros estendam seus braços, suas mãos em direção desses irmãos. E vamos agora apresentá-los a Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar.